Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Mensageiro de Deus. Eu sou Israel Barros e diretor do Ministério UMD. Hoje nós iremos tratar sobre um assunto muito especial. Nós vamos tratar a respeito da terceira pessoa da Trindade, da divindade, na verdade, porque Ellen White nunca usou a palavra Trindade nos seus escritos. Mas nós iremos ver agora, segundo Ellen White, quem é a terceira pessoa da divindade. Porque ao nós investigarmos a história do Adventismo do sétimo dia, né, o alfa das heresias mortais e comprovar que o Dr. Kellogg estava usando o texto de Ellen White fora do contexto. Por exemplo, ele estava usando textos como de Ellen White falando terceira pessoa da divindade, trio celestial, etc. Ele estava usando esses textos aí para defender a Trindade. Ele estava usando muitos textos desses. Nós vemos aqui que no Adventismo do sétimo dia a gente tem vários ramos do Adventismo. A gente tem a Igreja Adventista do sétimo dia tradicional, a gente tem a Igreja da Reforma, a gente tem quase 30 igrejas adventistas do sétimo dia, fora os ministérios de sustento próprio que defendem o Adventismo do sétimo dia. Mas quando nós vamos estudar a história do Adventismo, nós vemos que houve um alfa das heresias mortais. E a irmã White fala no livro Mensagens Escolhidas, volume 1, que o ômega seria de natureza mais assustadora do que o alfa destas heresias. E depois dessa crise com o panteísmo, o Dr. Kellogg acabou crendo na Trindade. Isso aí é um título para outro vídeo, né? Mas o fato é que ele acabou crendo na Trindade. Isso aí a gente tem cartas dele para Will White e dele para A.G. Daniels comprovando que ele cria na Trindade. Ele chegou a crer na Trindade. Ele estava mal aplicando textos de Ellen White. Porém, nós nos lembramos deste texto aqui do livro O Grande Conflito, na página 493. Ellen White diz o seguinte: Cristo, o Verbo, o unigênito de Deus, era um com o Pai, um em natureza, no caráter e no propósito, e o único ser em todo o universo que poderia entrar nos conselhos e propósitos de Deus. Irmãos, lendo esse texto, eu só poderia concluir de duas formas. Primeiro, ou Ellen White estava certa em sua defesa, afirmando que o Dr. Kellogg e seus seguidores estavam torcendo os seus escritos para dizer que tinham três pessoas dentro de uma suposta trindade, ou ela estava mentindo ao afirmar que Cristo era o único ser em todo o universo que poderia entrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Então, das duas nós temos. Das duas, uma. Ou ela estava dizendo que o Dr. Kellogg estava mentindo, ou ela estava mentindo ao afirmar que Cristo era o único ser que poderia entrar em todos os conselhos e propósitos de Deus. Não há outra opção. Segundo esse texto, não há outra opção. Tá? Somente o orgulho ou a falta de coragem vai nos fazer negar essas duas opções. Apenas. Porque se a pessoa estiver com a mente aberta e querendo entender o que a Bíblia diz, e o que o Espírito de Profecia diz, vai entender. Não tem como não entender, meus queridos. Não tem como. Está claro aqui. O único ser, o único é o único, irmãos. Não é mais que um. Se a Bíblia diz que é um, é um. Acabou. Se o Espírito de Profecia fala que é o único, é porque é o único. Irmãos, para não deixarmos dúvidas de que Ellen White falou isso, vamos pegar só no último capítulo do livro Grande Conflito. Nós iremos, o livro que está sendo o livro de Ellen White mais distribuído gratuitamente em todo o Brasil. Nós vamos ver o que diz o livro A Grande Controvérsia. Diz o seguinte: a glória de Deus e do Cordeiro inunda a santa cidade com luz imperecível. Então, olha aí, a glória do Espírito Santo, a glória do Deus Espírito Santo, o suposto Deus Espírito Santo, não inundava a santa cidade. Era apenas a glória de Deus e de Cristo. Isso na página 676 do livro Grande Conflito, no parágrafo 3. Um parágrafo depois, Ellen White escreve o seguinte: nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro.
Apocalipse 21, 22. O povo de Deus tem o privilégio de entreter franca comunhão com o Pai e o Filho. O templo dela é Deus e o Cordeiro. E todos têm o privilégio de ter franca comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Agora, meus queridos, na página 678 do livro O Grande Conflito, e no parágrafo 1, a irmã White nos diz o seguinte: e ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Então, apenas Deus e Cristo. Não há o Espírito Santo, não há uma terceira pessoa, não há um terceiro ser. Há apenas Deus e Cristo. Fica muito difícil para entender, meus filhos. Por que hoje tantos teólogos, tantas pessoas fazem confusão com uma coisa simples, meus queridos? Deus e Cristo. Deus e Cristo. Ellen White nunca falou que o Espírito Santo era um terceiro Deus. Nunca. Nunca falou. Ela falou apenas que Deus era o soberano e Cristo era o seu filho. Leia Patriarcas e Profetas, capítulo 1. Você vai ver lá. Você vai encontrar a resposta. Apenas Deus e Cristo. Livro História da Redenção fala que quem queria ser o terceiro em honra era Satanás. É isso que fala no livro História da Redenção. Aquele que queria ser o terceiro em honra era o próprio diabo. É isso que está escrito. A irmã White também fala que havia um fato que os anjos caídos queriam obscurecer. E este fato era que Jesus era o Filho de Deus. Irmãos, está claro, irmãos. Não entende quem não quer. Os textos de Ellen White são claros com respeito a isso. Claros. Não vê quem não quer. Quem é o trio celestial? Testemunhos para a Igreja, volume 9, na página 189, parágrafo 3, nos diz o seguinte: possuem eles um só Deus e apenas um Salvador, um só Espírito, o Espírito de Cristo, deve possuir unidade em suas fileiras. Amém? Apenas um Espírito. Este é o Espírito de Cristo. Ele deve produzir liberdade e unidade em nossas fileiras. Amém? Amém, meus filhos. Eu quero fazer uma oração com você. Se você quer estudar conosco mais sobre esse tema, entre em contato conosco. Entre em contato conosco. Deixaremos nosso telefone na descrição do vídeo. Entre em contato conosco e será um prazer atendê-lo. Vamos fazer uma oração a Deus. Deus eterno, lhe agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos tem concedido de estarmos aqui nesse pequeno estudo da Tua Palavra, meu Deus. Nos ajude para que nós venhamos a compreender a Tua verdade, meu Deus. A verdade de que Tu és o único Deus e Jesus Cristo é o meu único Salvador. E que Tu enviaste Teu Filho ao mundo para morrer por nós, para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna, meu Deus. Nós lhe pedimos, meu Deus, nos ajude, por favor. Pedimos a Tua bênção sobre todos nós, e sobre todos aqueles que estão assistindo esse vídeo. No nome de Jesus Cristo, Teu amado Filho, que lhe pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. E é isso, meus irmãos. Que Deus seja louvado. Que Deus abençoe você. E até a próxima. Até o próximo vídeo do canal O Mensageiro de Deus.